Buenas! Temos novamente mais uma versão da família YOLO lançada. Será que ela realmente supera todas as expectativas e irá assumir a liderança de todas as aplicações daqui para frente? Neste vídeo iremos realizar testes em 4 datasets e avaliarmos diversos fatores, o qual espero que irão te ajudar, assim como me ajudaram a decidir se ela estará presente nas minhas próximas aplicações. Além, se vale a pena migrar as aplicações que já estão rodando. Vamos começar fazendo um overview rápido para entender as principais alterações presentes no YOLO 12. Já adianto que não iremos ver todas elas e se o seu objetivo é apenas utilizá-lo, este conhecimento técnico não é realmente essencial, mas te convido para ver pelo menos por curiosidade. Uma das principais novidades é o Aerial Attention Mechanism, um novo método de autoatenção que, segundo os autores, melhora o processamento de grandes regiões da imagem sem aumentar o custo computacional. Diferente da atenção tradicional usada em modelos como Transformers e LLMs, essa abordagem divide a imagem em blocos menores e aplica a atenção dentro dessas regiões, reduzindo a complexidade do cálculo e mantendo um grande campo de visão, permitindo capturar melhor os detalhes sem o alto custo de memória, assim como a atenção tradicional. Outra melhoria é a evolução do ELAN, que tinha sido introduzido no YOLO V7, agora se chamando RELAN. Ele consiste praticamente em conexões residuais, aquela mesma ideia introduzida pela arquitetura ResNet, o qual cria atalhos entre diferentes partes da rede, permitindo que informações mais antigas ainda sejam usadas nas camadas mais profundas. Um truque que ajuda o modelo a aprender melhor e mais rápido. Porém, a nova sacada consiste no termo escalonada, o que significa que essa conexão não são simplesmente adicionadas, mas ajustadas com um certo peso, para que a rede decida automaticamente o quanto de informações antigas ainda são relevantes. Lembrando que a atenção tradicional tem um custo computacional elevado, por esse motivo que nessa nova arquitetura do YOLO ele foi modificado, permitindo o modelo ficar mais rápido e eficiente, mesmo utilizando este tipo de arquitetura. Um dos problemas da atenção tradicional é que é necessário ler e escrever muitas informações na memória. Por este motivo foi usado o Flash Attention, que otimiza esse processo ao reduzir a quantidade de vezes que os dados precisam ser movidos, acelerando a computação. Outro fator é que a atenção tradicional, por padrão, não entende a ordem natural dos elementos, diferente de uma rede convolucional, que processa pixels próximos juntos. A atenção analisa todas as relações de uma única vez. Para resolver isso, o Position Encoding adiciona informações que indicam a posição de cada parte da imagem ou palavra no caso de texto. Porém, esse processo é muito demorado. Por esse motivo, ele foi removido e, para compensar, foi usada uma convolução separável de 7x7, o qual é uma alteração da CNN tradicional, computando cada um dos canais de cores da imagem separadamente para extrair características espaciais. E depois essas informações são combinadas de forma otimizada. Em resumo, os caras fizeram uns bagulhos muito loucos e conseguiram transformar uma arquitetura que seria completamente pesada e lenta em algo rápido e leve, mantendo as principais vantagens do mecanismo de atenção. Existem outras alterações e implementações. Caso queira conferir por completo, pode continuar lendo esta página ou conferir no paper oficial publicado pelos autores. Vale ressaltar que logo no lançamento já foi disponibilizado versões para detecção, segmentação, Pose Estimator, classificação e detecção de objetos rotacionados.
assim como existem nas versões anteriores. Para botarmos a arquitetura na prática e vermos como ela irá se comportar, irei seguir praticamente uma continuação do outro vídeo que comparamos o YOLO V8, 9, 10 e 11, utilizando 4 datasets disponíveis no Kaggle. Por ter as mesmas regras, não irei me aprofundar. Caso queira ver elas detalhadamente, pode conferir o início daquele vídeo. Passando rapidamente, um dos datasets terá o objetivo de detectar somente abelhas, os quais são bem pequenas. Outro em detectar lixos, o qual possui 60 classes diferentes, podendo ter uma ou várias classes ao mesmo tempo na imagem, variando bastante o tamanho dos objetos, ou seja, é um dataset bem desafiador. O próximo terá que detectar 7 tipos de peixes dentro da água, o que naturalmente tem uma visão diferente por ser dentro da água, assim como o vidro do aquário em alguns dos casos. Sem falar que em muitas imagens existem muitos peixes ao mesmo tempo. Finalizando com um dataset que precisa detectar torres eólicas e postes de luz, ou seja, objetos bem grandes. Inclusive, entre todos eles é o único que fiz revisão das anotações e posso garantir mais tranquilamente que as anotações estão corretas. Agora, se quiser mais detalhes sobre os códigos e os processos, pode conferir o outro vídeo que temos onde falamos como treinar YOLO V8, mas que continua igual para todas as arquiteturas seguintes, incluindo a 12. Basta apenas modificar o nome da arquitetura desejada. Agora sim, vamos às configurações utilizadas nos treinamentos. Em todos os casos foi utilizado o Python 3.12.6 e para as arquiteturas 8 até a 11 foi utilizada a versão da biblioteca Ultralights 8.3.3, o qual estou aproveitando do outro vídeo que fizemos. Já a 12 tive que, naturalmente, atualizar a biblioteca, indo para 8.3.82. Vale ressaltar que mantive todas as configurações padrões da biblioteca durante o treinamento, modificando somente as informações que comentaremos a seguir. O treinamento, todos tiveram 3.000 épocas com paciência de 10, image size de 640 e 8 workers. Em relação ao batch size, para as versões Nano foram de 32, já para o Middle foi de 16 para as versões 8 até 11 e para o YOLO 12 tive que diminuir para 8, pois o consumo de memória de GPU foi muito maior, ultrapassando o limite do meu hardware. Para pegar o consumo de GPU para o treinamento, peguei o maior valor apresentado no login durante o treinamento e para calcular o tempo para treinar, somei o tempo das épocas. Para avaliar os modelos, rodei todos eles no dataset de teste, o qual não participou do treinamento, pegando todos os resultados apresentados pela própria biblioteca. Já o tempo para fazer predições, comecei fazendo uma única predição, pois é mais lenta. Então, ela é apenas realizada para carregar todos os recursos necessários. Após isso, foi executado todas as imagens presentes na divisão de teste, para pegar o tempo total e dividir pela quantidade de imagens. Com isso, obtendo a média para realizar a predição por imagem. Enfim, agora sim, vamos aos resultados. Vamos começar pela arquiteturas nanos, as quais são as menores. Só antes vale mencionar que caso queira ver todos os resultados, incluindo alguns que não iremos ver aqui, pode consultar na planilha que deixei no repositório comentado anteriormente, o qual também possui o código de como treinar o YOLO. Em relação à organização dos gráficos, todos estão com uma cor individual para cada versão da arquitetura e estão divididas em 4 blocos, onde cada um representa um dataset diferente. Ressaltando que o foco é comparar o YOLO 12,
Caso queira uma explicação mais detalhada entre as outras versões, vale a pena conferir o outro vídeo que comparamos elas. Começando pelo MF50, já podemos ver que em questão de resultados, ele não supera todas as versões antigas. Até vale lembrar, no outro vídeo que comparamos as versões, eu acabei optando pelo YOLO V8, como ainda sendo a melhor. Agora, ao adicionar a versão 12, bom, parece que continua o mesmo. Assim como ao olharmos para o MF5090, onde chama muita atenção no dataset Underwater, que teve um resultado bem abaixo em relação ao YOLO V8. Novamente, já começo a me questionar até que ponto, em resultado, a nova versão é melhor do que as outras. Vale mencionar, se você está meio perdido o que significa MF, temos um outro vídeo que falamos sobre as métricas e pode ajudar a entender e interpretar melhor esses resultados. Pulando para o uso de memória de GPU para realizar o treinamento, percebemos que a nova versão tem, em geral, o maior consumo, o que exige um hardware um pouco melhor. Porém, falando nas previsões, o consumo acaba sendo praticamente igual das outras versões. Ou seja, o consumo maior consiste somente no treinamento. Nas inferências, isso continua o mesmo, assim como o seu tamanho em disco. Já em relação à quantidade de épocas de treinamento e tempo total, em alguns casos acabou tendo um tempo maior, mas eu diria que não se diferenciou tanto das outras versões. Nada realmente significativo a ponto de levarmos isso em consideração ao escolher qual versão utilizar. Já o tempo de inferência, aí sim, isso me chamou bastante atenção. Em todos os casos, a nova versão foi mais rápida. Não que as outras não são rápidas o suficiente para rodar em tempo real, mas ela consegue ser ainda mais rápida, o que permite processarmos mais imagens no mesmo período, o que dependendo da aplicação pode ser relevante. Sem falar que isso também se aplica para as versões da arquitetura mais pesada. Em resumo, a versão Nano, eu diria que em resultados a nova versão não se saiu melhor, mas em tempo de inferência isso foi notável. Mas aí depende muito se realmente precisa rodar ainda mais rápido a sua aplicação. E não tem problema em ter uma degradação, nem que seja pouca, mas uma degradação nos resultados das detecções. Partindo para as arquiteturas middles, que são as intermediárias, já temos no primeiro e no quarto dataset o YOLO 12 se destacando, o que infelizmente não aconteceu nos outros dois datasets. No que foi bem, acabou ficando 2 e 1% melhor, enquanto nos outros acabou ficando 4 e 6% inferior ao YOLO V8, o que me dá a impressão que em casos que temos poucos objetos, não importa se são pequenos ou grandes, o YOLO 12 parece ter conseguido se sair levemente melhor. Já os outros casos que temos muitos objetos na mesma imagem, isso não se mostrou tão favorável. Indo para o MF5090, o jogo mudou um pouco. O que antes a versão 12 liderava em 2 datasets, agora ficou em apenas um, o que indica que sua confiança pode não ter sido tão alta quanto a versão 8. Por mais que no primeiro dataset tenha aumentado levemente a diferença entre eles. Mas os resultados continuam meio desanimadores. Partindo para o uso de memória no treinamento, bom, aí tivemos uma desvantagem gigante para a versão 12. O consumo foi tão maior que foi necessário cortar o tamanho do batch de 16 para 8. Ou seja, ao olharmos para este gráfico, temos que considerar que o consumo da versão 12 é praticamente o dobro do apresentado, o que iria ficar próximo de 12 GB para um batch de 16.
Aí mostra a desvantagem do sistema de atenção implementado na nova versão. Em geral, ele possui mais cálculos e acaba consumindo mais memória para realizar o treinamento. O lado bom é que isso não se replica para as predições. Comparando com a versão 8 e 10, até que tem um consumo levemente maior, mas eu não diria que é algo realmente exagerado, assim como o tamanho em disco, que acaba sendo até menor do que outras versões. Beleza, mas será que em relação ao tempo de treinamento ele conseguiu pelo menos ser mais rápido? Bom, em geral, diferente da versão Nano, eu diria que ele foi mais lento. Inclusive, o único dataset que ele se saiu melhor no MF5090, ele acabou ficando quase 4 vezes mais tempo treinando em relação ao YOLO V8 e o dobro em relação à versão 11. O único dataset que ficou com menos tempo foi no do Taco, mas dado o pouco tempo total, acabou não sendo algo realmente significativo. Para finalizar, temos o tempo para realizar as predições, o qual novamente a nova versão se destacou significativamente. Até para tornar isso mais visível, vamos pegar o caso do dataset do Taco. O YOLO V8 iria rodar em 26 FPS, enquanto a nova versão já iria conseguir rodar em 29 FPS, isso considerando o meu hardware. Ou seja, dependeria muito onde estivesse rodando. Se estivesse rodando em uma câmera acoplada a uma esteira de produção em alta velocidade, os míseros 3 FPS poderiam fazer a diferença. Sem falar que depende muito do hardware, tendo casos que um ainda poderia estar rodando em tempo real, enquanto o outro não seria mais capaz. Fazendo um comparativo e conclusões finais em relação à nova versão, eu diria que ele não conseguiu atingir minhas expectativas reais, por mais que tenha me surpreendido nas inferências. Quando vi que tinha sido implementado a atenção, já fiquei com o pé atrás em relação ao tempo e o tamanho, já que normalmente arquiteturas que as utilizam são mais pesadas e lentas, por mais que consigam normalmente apresentar melhores resultados em comparação a CNNs. Porém, ao botar ela em prática, o que observei foi que os resultados não tiveram uma melhora muito significativa. Até eu diria que teve uma pequena degradação e ainda senti que ele não consegue detectar muito bem quando o objeto não está tão claramente visível, colocando muitas vezes o mesmo objeto com diversas classes. Algo que realmente me chamou bastante atenção foi o fato dele detectar o mesmo objeto diversas vezes. O que, quando é da mesma classe, até daria para tentar configurar para não aceitar IOs muito altos, ou seja, sobreposição das detecções. O problema é que isso depende muito do cenário. Não é incomum termos casos que podem, sim, ter sobreposições, o que acaba não sendo uma solução para esta falha apresentada nas detecções. O que realmente me acende uma esperança maior foi em relação ao tempo das predições. Ele realmente se mostrou muito mais rápido, por mais que em treinamento, em alguns casos, foi mais demorado e até mais custoso, já que consome mais memória, o que não diria ser um grande problema, já que nosso objetivo principal são nas predições, o qual se mostra mais rápido e não teve mudanças significativas no consumo de memória de GPU. Em resumo, eu diria que se precisar de algo ainda mais rápido em relação ao YOLO V8, a versão 12 é uma ótima opção. Porém, se o YOLO V8 é rápido o suficiente para o que você precisa, eu ainda tenderia a continuar com ele, por apresentar, em geral, melhores resultados. Tenho que admitir que realmente fiquei impressionado com as novas implementações e, como comentei anteriormente, não achei que iria dar certo. Mas os autores foram geniais. Pena que os resultados não melhoraram o suficiente. Mas só considerando a velocidade das predições, isso já me surpreendeu bastante.
principalmente dado que as versões anteriores mais recentes não tiveram, no meu ponto de vista, melhorias significativas. Mas fecho esse vídeo mais feliz do que o vídeo onde comparamos até a versão 11, pois parece que a mudança para uma arquitetura de atenção teve, finalmente, uma melhora significativa em algo. Agora, quem sabe, em uma próxima versão será possível melhorar um pouco mais os resultados. Aí sim, eu finalmente irei aceitar sair da versão 8 para uma mais recente, para todos os casos. E aí, você achou que ela é boa o suficiente ou achou outros cenários que ela apresenta melhores resultados? Eu gostaria realmente de saber. Com isso, podemos finalizar por aqui. E quem sabe até a próxima. Fui.